Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Que nosso Senhor nos conduza em pensamentos e palavras, que possamos aproveitar o tempo que nos é dado e que sejamos todos abençoados, que possamos estar em consonância com a espiritualidade de luz, orientando no estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje com a presença de Guilhermina Galvão. Que bom, estamos juntas de novo. Leir. Caros irmãos, queridos amigos, sejam muito felizes em suas uniões, famílias, mas sempre insistindo, leiam e estudem profundamente o Espiritismo para serem felizes. E Américo. Olá, querido irmão, querida irmã, membro dessa rádio maravilhosa, Rádio Rio de Janeiro, Rádio da Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Luz na Penumbra. Muito bom. E euzinha, né? Angélica, a Olhos de Safira, como diz o Dr. João. Segundo João. Bom, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, o livro 2º, no capítulo 4, Pluralidade das Existências. E hoje nós vamos encerrar este capítulo com as questões 221 e 221A. E nós vamos iniciar o nosso estudo com a questão 221. O sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura se devem a uma lembrança retrospectiva do homem, mesmo no estado de selvageria? E quem vai iniciar o debate será o senhor Leir. Queridos amigos, essa pergunta nos traz, assim, uma ideia de que o Espiritismo, como doutrina, tem que ser a doutrina mais antiga que existe na face da Terra. Porque o que nós temos gravado na memória espiritual não é simplesmente uma lembrança do que sabia, mas é a realidade da nossa existência. É como pensar que no cosmos sideral, quando o Pai gerou seu Filho como uma centelha etérea, gravou nele todas as leis que regem a vida na imensidão do sistema. Então, essa lembrança que se conserva é isso que se chama ideia inata. Está gravada na memória da alma. Não se pode retirar que você não queira. É necessário, é obrigatório conviver, entender, recordar e seguir o seu plano de evolução. Quando para alguns ele diz que é apenas o orgulho que sufoca isso. Então, o processo da evangelização, o processo de estudo em casa, as crianças, orientar a juventude nessa realidade é fundamental para a nossa evolução. Muito bem. Américo. Os Espíritos trazem para a gente, né, a necessidade de nós reconhecermos em nós que o nosso passado interfere no dia de hoje, né? E aí eu trago uma frase aqui do nosso querido Chico Xavier, que todas as vezes precisa ser lembrada, né? Não sei se ele psicografou, se foi o nosso querido Chico que fala isso, mas ele diz o seguinte, né? Que não podemos voltar atrás e fazer um passado diferente, mas podemos trabalhar hoje, no nosso presente, para fazer um futuro diferente. Então, tudo aquilo que a gente está trabalhando hoje
Da mesma forma que esse passado, essas nossas lembranças, como disse essa pergunta 221, né? Da mesma forma que o nosso passado está interferindo no nosso presente hoje, o que nós estamos construindo hoje vai interferir nas nossas próximas reencarnações. Sim. Então nós precisamos trabalhar incessantemente no nosso presente. Trabalhar como? Tentando nos livrar das nossas más tendências, tentando nos livrar daquilo que nos dificulta a nossa evolução, para que o nosso futuro seja diferente, né? Para que o nosso futuro seja mais ameno, mais feliz. E em relação a essas nossas lembranças do passado, que hoje, né, acabam nos prejudicando algumas vezes, né? E outras lembranças, como essa especificamente da 221, que fala sobre o sentimento instintivo de Deus, que tanto nos ajuda, tanto nos põe para frente, né? E a gente tem isso até de uma maneira mais engraçada, quando a gente vê uma pessoa que se diz ateu, e aí a gente vê aquela pessoa passando por uma situação realmente difícil, e naquele momento a pessoa grita: ai meu Deus, me ajuda. E aí a gente olha para o lado e fala: poxa, mas você não é ateu? Como assim? Porque aquilo está gravado tão forte em tantas encarnações daquela pessoa, que aquilo ali acaba sendo instintivo. Então a gente precisa saber isso. Tudo aquilo que a gente coloca hoje na nossa vida vai interferir nas nossas vidas futuras. Então a nossa fé raciocinada, a nossa entrega, a nossa fé, a nossa religião, o nosso estudo, tudo isso vai interferir nas nossas vidas futuras. Inclusive, a gente vê isso até numa própria reencarnação. A gente vê que questões que num determinado momento nos ajudaram, hoje nos aprisionam, se nós não estudarmos isso e não enfrentarmos. Muitas das vezes, por exemplo, nós passamos por um evento traumático lá na nossa infância, no início, e a gente precisa algumas vezes endurecer o nosso coração para sobreviver, para que a gente não desfragmente, para que a gente consiga sobreviver àquilo e para que a gente enfrente aquela situação. E a gente precisa entrar numa guerra para poder conseguir sair daquela determinada realidade que está ali me sufocando. Só que se eu não prestar atenção nisso, acaba que eu continuo a minha vida inteira fazendo guerra e lutando, quando na verdade aquele evento traumático precisa ficar no passado. Então eu preciso estudar tudo que aconteceu no meu passado, inclusive nessa vida, para que aquilo ali não me atormente no futuro. Num determinado momento pode ter sido necessário eu endurecer meu coração para poder até sobreviver, mas nesse momento não é mais. Então eu começo a olhar adiante, tentar enternecer, ter mais carinho, ter mais ternura. Isso tudo é necessário em todos os momentos da nossa vida. Com relação ao que você tocou sobre o ateu, né? O problema é o orgulho de se render à existência de algo superior. Que eu ia comentar, não necessariamente de algo superior, mas a existência de um Deus fabricado pelo homem. Sim. Porque, no fundo, ele tem inscrito na sua consciência a religiosidade. Então, ele acredita na ética. E essa ética, ela é resultante dessa crença em um superior, onde eu opto por atitudes mais superiores, entende? Mais éticas, mais morais, mais humanas. E aí, às vezes a gente fala: nossa, questiona, mas você fala que não acredita em Deus, mas o Deus que ele não acredita é justamente naquele fabricado, naquele que impõe, naquele que pune. E isso daí realmente não bate com o que a gente guarda em nós de um Deus que educa, que dá possibilidades, que dá espaço para que a gente possa rever os nossos passos e o nosso processo de aprendizado. Vamos lá, Guilhermina. Eu estava acompanhando e raciocinando a resposta muito interessante, que a pergunta fala que o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura se isso se deve a uma lembrança retrospectiva do homem, né? Mesmo estando no estado de selvageria. Porque às vezes pode ser que você instintivamente se lembre de situações em que você foi o que você hoje consideraria um estado de selvageria, mas você pode ter
E aí a resposta foi interessantíssima. É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Então, se você tem uma lembrança em que você foi não subjulgado, subserviente, mas que você foi humilde, que você ajudou, que você se desdobrou para ajudar uma coletividade, que você teve a possibilidade, e você ficou feliz por isso, de fazer alguma coisa. Só que o teu orgulho hoje, dependendo da situação que você vive hoje, da encarnação em que você está hoje, como assim? Como eu estou achando muito legal estar me desdobrando para ajudar fulano, beltrano, grupo assim ou assado? Pode ser que o meu orgulho de hoje não me permita isso. E às vezes a gente tem que pensar nisso. Angélica, se você me permite rapidinho, só para... Essa questão que a Angélica trouxe do Deus, né, criado, a gente chama no Espiritismo, até eu lembrei do termo, o Deus antropomórfico, né? Que é o Deus criado à semelhança do homem. Isso. E esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e isso resume muito bem uma dificuldade das pessoas acreditarem em Deus, e ele falou para mim, eu não acredito em Deus. Eu falei, por quê? E aí ele foi me falando de todas as características de Deus que foram criadas por essas religiões dogmáticas, e quando ele foi falando, eu não acredito em Deus por isso, eu falei, mas isso não é Deus. Eu não acredito em Deus por aquilo, mas isso não é Deus. Então, na verdade, eu encontrei exatamente o que a Angélica falou, que ele não acredita em Deus porque ele não acredita nesse Deus antropomórfico criado por essas religiões dogmáticas. Então, a gente sempre precisa separar em dois grupos. O grupo daquele que é orgulhoso mesmo, que não acredita porque não admite algo ali superior, ele não admite aquilo. Ou precisa também entender que existem pessoas que não acreditam, mas não por, às vezes, orgulho ou porque não admitem Deus, mas sim porque não admitem esse Deus antropomórfico, criado à semelhança e à imagem do homem. Um Deus que ainda tem coragem de ter raiva, que tem todos esses defeitos de punir que a gente tem. Fala, Lei. Essa questão nos leva a nos preocupar com a morte. Porque a pergunta está dirigida a todos nós como encarnados. E diz aqui que o espírito guarda em si as lembranças e traz consigo a intuição, em razão do que aprendeu na vida anterior ou como desencarnado. Hoje nós estamos testemunhando um quadro de sofrimento imenso entre muitos desencarnados. Vamos lembrar que a revelação diz que muitos espíritas estão morrendo mal, digamos assim. É uma forma triste de se expressar. Mas esse conhecimento é porque tudo isso estando gravado na nossa mente, ao desencarnar, ali, o fato de estar gravado na memória e você recordar, há um sentimento de arrependimento imenso dos erros que cometeu aqui na existência presente. Então, o desencarnado, esse que dedica seu tempo às sombras, a guardar rancor, ressentimento, a procurar perturbar, obsediar, se vingar, não tem mais condições disso. Não vivemos mais tempo para isso. Então, vejamos só a pergunta 963. O professor perguntou, Deus se ocupa com cada homem individualmente? Não é ele muito grande e nós pequenos demais, para que cada indivíduo, em particular, tenha alguma importância aos seus olhos? Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Então, diante disso, vamos lembrar a todos que estão confusos no desencarne, os anjos estendem as mãos para nós. Vamos procurar por nosso Pai. Muito bem. Bom, vamos ouvir nossa vinheta para seguirmos ao estudo. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. A 221A, ela faz o seguinte questionamento. É a essa mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos? E nós vamos começar a leitura da resposta pela Guilhermina e seguindo com a observação dos nossos participantes.
Aí respondem os espíritos: esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Por isso é encontrada em toda parte, o que constitui prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado de espírito, tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos muitas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. É aquilo de, só um comentário, é aquilo de você, dependendo de como a pessoa seja, como pode ter acontecido eu ter vivido em outro tempo? Como? Como assim? Vai lá. É tão antiga quanto o mundo. Viver em outras vidas, né? Lembrar disso, ter essas lembranças. Na verdade, eu trouxe uma crítica antes da nossa vinheta, né? Que as religiões acabaram dogmáticas, né? Algumas religiões dogmáticas, uma crítica com todo respeito, com toda a serenidade, mas acabaram criando esse Deus, né? Com tantas qualidades humanas que fica difícil as pessoas acreditarem em Deus, porque é um Deus como a gente. E, na verdade, não tem nada a ver com Deus, né? Que contradiz, inclusive, aquelas características que a própria religião dogmática coloca, que é soberanamente justo, soberanamente bom, né? Perfeito em tudo. E aí a gente pergunta, como esse Deus soberanamente justo, bom, tem coragem de ficar com raiva, se vingar e tudo mais? Então, acaba criando uma contradição tão grande na cabeça das pessoas que elas acabam se afastando da ideia de Deus, não porque não acreditam em Deus, mas sim porque não sabem muito o que é Deus. Aliás, saber exatamente o que é Deus nenhum de nós sabe, mas a gente acaba se aproximando mais através do estudo, como o Lei sempre fala, cada vez mais a gente estudar, isso é muito importante. E agora vai uma questão positiva, já que eu fiz uma crítica para outras religiões. Eu sempre frequento outras religiões, isso é natural, todos os meus amigos que me convidam eu vou, às vezes vou fazer cultos ecumênicos em que há um pastor, um padre, e aí eu vou lá como representante do espiritismo, isso também acho muito bacana, e eu tenho visto cada vez mais as religiões se abrirem para essa verdade, se abrirem para as várias vidas, muito embora não falem diretamente o nome reencarnação, mas falam hoje em dia, já estudam isso, então a gente precisa só ter mais um pouquinho de paciência, que em breve essa crença, né, de a gente ter outras vidas, outras encarnações, vai mudar muito rapidamente. Todas as religiões em breve vão estar aceitando tudo isso. E entender, né, que fruto dessas nossas outras reencarnações, nós trazemos as nossas dificuldades e os nossos vícios. Eu não canso de falar isso. Então, nesse início dessa semana, na segunda-feira, eu passei por uma situação em que mostra o quanto eu ainda sou ruim. O pessoal aqui tinha falado, Américo, tu não vai falar isso ao vivo não, mas eu vou falar, vai cortar. É bem rápido. Quando na segunda-feira eu estava andando para comprar uma questão, eu passei por uma mãe e um filho famintos e ela me pediu, pode pagar uma comida pra gente? E a primeira coisa que veio para mim, eu tô atrasado para comprar uma coisa e fui embora. Infelizmente eu ainda sou assim. E aí aquilo me bateu um arrependimento, no final das contas eu voltei e ajudei, paguei lá uma comida. Mas por que isso é importante? Em nós, dificilmente, como nós hoje somos a nossa melhor versão, o Espiritismo fala isso, que a gente evolui a cada tempo, dificilmente o primeiro momento da gente vai ser para ajudar. Então, cuidado, meus irmãos. Vençam esse primeiro momento. Todos nós vençamos esse primeiro momento, que sempre vai estimular a gente ao orgulho, ao egoísmo. Que a gente consiga vencer isso e, racionalmente, a gente fazer aquilo que a gente sabe que é correto, e não aquilo que o nosso instinto manda. Muito bem. Em cima da hora. Leia suas considerações. Eu dou muito valor a essa pergunta e eu, sempre que eu posso, eu lembro dessa frase inicial. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo em que nós vivemos. Com certeza. A ideia nos leva a pensar que naquelas épocas dos milênios incontáveis, quando nasceu aqui pela primeira vez o primeiro espírito, como diz o cientista, originado da família dos símios e dos macacos levantando o tronco, ali nasceu o espiritismo. Então, é importante que seja visto como uma fonte inesgotável de informações
esclarecimentos, conhecimentos que nós temos por obrigação de conhecer. Mas como ele relata aqui que cada crença tem a sua relativa ideia a respeito da verdade, como cristãos aprendemos que devemos respeitar soberanamente todas as ideias que nossos irmãos idealizam quando se reúnem em grupos para criar o que se chama de religião. Então, o importante não são as palavras que eles usam para definir a vida espiritual. O importante é a palavra que ele usa na cultura dele, do jeito dele, que ele demonstre que sabe que é espírito e que vai permanecer vivo após a morte da forma física. Então, respeitemos em família quantos casais, um segue uma religião, o outro segue outra religião. Frequente junto, vá junto, apoie junto, você que é espírita, você que tem o conhecimento da verdade, respeito e amor ao próximo. E fique sabendo, quando se pergunta se o espiritismo vai se transformar na religião do futuro, diga que não, jamais acontecerá isso. Está na questão 798, o espiritismo se tornará crença geral ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? A resposta simples diz que se tornará crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade. Mas observe, se tornar uma crença geral não é uma religião geral. É o conhecimento que vai apoiar todas as demais religiões na humanidade. Então, respeito absoluto, leia, estude, raciocine, crie a sua própria ideia, porque você também precisa morrer e continuar vivo depois. Com certeza. Isso é importante, muito importante a gente ter ideia, nunca bater de frente, né, com os questionamentos, porque cada um ao seu tempo. As religiões precisam unir, né? Por isso que não há problema nenhum. Exato. O espiritismo, para quem está iniciando agora e começando a nos ouvir, o espiritismo não proíbe a gente de ir a outro lugar. Talvez se as pessoas ficaram chocadas que eu falei que vou a outras religiões, isso é a coisa mais natural do mundo. Tem que ser assim. Religião é para unir, por isso não é para separar. Religião, por isso que é o religar. Isso mesmo. Por isso que é o religar. Aproximar o filho do seu pai. Exatamente, é religar. Essa eu diria que é a substância religiosa que contém a doutrina. Exatamente. Quando fala que é ciência, religião e filosofia, ela é, na sua base, todo um contexto científico que, ao você ler, a partir do momento em que você está informado e esclarecido, agora você sente necessidade de buscar por seu pai. Aí surge a substância religiosa. E a partir daí você sente uma necessidade de melhorar a sua vida. Agora surge a substância filosófica que você idealizou para você. É profundo. É fantástico as colocações dele. E cabe a nós, né, perceber que a doutrina espírita, além de nos esclarecer quanto aos fenômenos que inerentes ao nosso processo existencial, né, ela nos acolhe também, ela faz com que a gente se sinta seguros nos braços, né, de alguém que a gente não consegue ver, né, ou de algo que a gente não consegue ver, mas que a gente sente. Que essa reflexão siga, né, e que a gente possa mudar através desse conhecimento, que esse é que é o mais importante. Que Jesus nos proteja, nos guarde e nos oriente sempre nessa caminhada de autoconhecimento e de conhecimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos de volta aqui ao programa Luz na Penumbra, no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos nesse o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E estamos o encerrando através do seu item 15, que é uma pergunta feita por todos nós. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Quem vai nos responder é Lamennais, em Paris, 1862. Então Kardec amplia aqui a pergunta para então Lamennais responder. Um homem se acha em perigo de morte. Para o salvar, outro tem que expor sua vida por ele. Sabe-se, porém, que aquele homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Apesar disso, o outro deve arriscar-se para o salvar? É uma pergunta que sempre passou pela cabeça de nós todos. Porque nós estamos aqui nesse capítulo, o capítulo todo tratou de amarmos o próximo, praticar caridade com o próximo, ajudar o próximo naquilo que ele mais precisa, independente de quem seja. Como Cristo disse, e nós vamos estudar no capítulo seguinte a este, devemos inclusive praticar isso com os inimigos. Agora, a gente pergunta, mas se essa pessoa que está lutando, nós temos condição de salvar sua vida. Então, vamos dizer, puxa, que maravilha, você vai salvar a vida do seu próximo. É o que ele tem bem mais precioso, que ele tem a vida. Ele, não é questão de comida, não é questão de roupa, não é questão disso, dinheiro para isso, para aquilo. Não é um conselho moral, não é disso que ele precisa de salvar a vida. Então, se você vai salvar a sua vida, caridade suprema. Mas, tem um porém. Qual é? Ele é um criminoso. Se você, praticando a caridade, salvar sua vida, ele vai, depois que estiver livre do problema, praticar crimes novamente, inclusive tirar a vida de outros. E aí, como é que eu faço? O que eu vou fazer? Essa pergunta vai ser respondida aqui pelo nosso irmão Lamennais, em Paris, 1862. Diz o seguinte: esta é uma questão muito grave e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, já que se trata de saber se se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. Olha só a responsabilidade e a humildade desse espírito. Ele está dizendo, esta é uma questão muito grave. Naturalmente, você pode apresentar um espírito. É uma questão grave que você apresenta para um espírito responder. Ele diz, olha, eu vou responder de acordo com o meu adiantamento moral. Ele está dizendo isso, olha, no meu nível de moralidade, é a resposta que eu tenho. Pode ser que eu tivesse, quando eu tiver um nível superior de moralidade, a minha resposta seja outra, eu não sei. Também, se eu tivesse um nível de moralidade inferior ao que eu estou hoje, a minha resposta também pudesse ser diferente. Então, eu respondo por mim dentro do meu nível moral. É isso que ele está fazendo, está sendo super honesto. Aliás, nós sempre deveríamos responder as questões com essa premissa. Eu vou responder a você dentro daquilo que eu sei, moralmente e intelectualmente. Então, dentro do meu nível intelectual e moral, a resposta é essa. Se no futuro o meu nível melhorar, aí minha resposta pode ser a mesma ou pode mudar. Eu gostei muito dessa premissa que ele fez aqui. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor, ou outra coisa. Jesus disse que nós devemos amar o inimigo, nosso inimigo, aquele que nos ofende, aquele que nos atraiçoa.
Tá bom, mas agora não se trata do meu inimigo que faz mal a mim. É uma pessoa que é um inimigo da sociedade. Ele é um inimigo de todos. Ele causa danos a todos. Ele pode matar qualquer um, pode roubar qualquer um, pode estuprar qualquer uma. Então, é um caso a pensar. A Mené está sendo muito cuidadoso aqui na sua resposta. Julgais que é somente a morte que se arranca esse infeliz? É talvez toda a sua vida passada. Imaginai que nos rápidos instantes que se lhe arrebata os derradeiros minutos de vida, um homem tenha perdido volta ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. Olha, ele está sendo muito justo aqui, o Lamennais. Está fazendo indagações que nós normalmente não pensaríamos nelas. Ele diz assim, veja bem, se você julga que se você salvá-lo, você está só livrando daquela morte, que você vai salvar, ele está morrendo, você vai salvá-lo. Você pensa que você está só fazendo isso, quer dizer, tá bom, eu vou salvar a vida dele, ele veio da morte. Não, não é bem aí, não é só isso não. É talvez toda a sua vida passada. Você está salvando não só daquele momento de morte, mas de toda a vida pregressa dele, que, vamos combinar, se ele era um malfeitor, não foi uma vida lá muito cristã. Imaginai que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros minutos de vida, quer dizer, vamos imaginar que nesses instantes que ele está sendo arrebatado, sua vida está sendo arrebatada, o homem perdido volta ao seu passado, ou que antes esse ergue diante dele, ou seja, esse homem que ele chama homem perdido, vai morrer, está lá, naquele fração de segundos, ele volta no seu pensamento ao passado, à sua vida passada. Ou então, esse passado se ergue diante dele, naquele segundo. Esse tipo de tempo não é igual ao nosso tempo. No átimo de segundo, que no passado dele, tudo que ele fez de errado, aquilo volta no pensamento dele. A morte talvez lhe chegue cedo demais. A reencarnação poderá ser terrível. Então, se ele morrendo ali, de repente, não é isso que vai resolver o caso dele. A reencarnação pode ser terrível. Se ele morrer ali, depois ele vai reencarnar com todo aquele passado dele que ele fez de coisas erradas. É aquilo que vai justificar o que ele vai passar na vida futura. Esse é o momento dele. Lançai-vos então, ó homens, vós a quem a ciência e o espírito esclareceu. Lançai-vos, arrancai a sua danação. E talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se lançará nos vossos braços. Aí. Se ele está morrendo, ele vai morrer maldizendo, xingando, reclamando, porque ele não tem salvação. Mas no momento que ele vê uma mão para ajudá-lo, quem sabe, talvez, esse homem que teria morrido a blasfemar, a maldizer, se lançará nos vossos braços, agradecendo por ter sido salvo. Não sei. Pode ser que ele me leve até junto. Se ele estiver caindo no despenhadeiro, pode ser que ele me puxe e eu vá junto. Mas pode ser que ele se agarre em mim e por ter salvo me abrace. E aí segue ele aqui e diga: todavia, não deveis indagar se o fará ou não. Agora, eu não posso pensar, mas será que ele vai, se eu der a mão para ele sair, ele vai me arrastar? Ou quem sabe ele vai se arrepender, vai me abraçar, vai passar o passado na cabeça dele, ele vai se arrepender de tudo, vai se transformar num cristão? Eu não posso pensar nisso. Diz assim: todavia não deveis indagar se ele o fará ou não. Socorrei-o porque salvando-o. Então ele diz: não, você não tem que pensar nisso na hora. Tem mais é que socorrer, porque salvando obedeceis a essa voz do seu coração que diz: pode salvá-lo? Salva-o. Então,
eu achei perfeito esse raciocínio dele. Por quê? Eu não posso ficar, não, peraí, eu vou salvar, ele pode me abraçar, virar um cristão, ir para a igreja comigo, quem sabe? Ou então, de repente, ele pode me arrastar, ou ele pode sair daqui, me agradecer, porque eu só venho mais sair daqui cometer mais crimes. Eu não posso ficar naquela situação fazendo essas elucubrações, pensando nisso, não dá. Eu tenho que seguir o meu instinto. E o que o meu instinto diz? Ele diz aqui, todavia não deveis indagar se ele fará ou não. Socorrei-o, salvando, obedeceis a essa voz do coração. Eu tenho que obedecer à voz do meu coração, do meu sentimento de cristão, de praticar o amor, a caridade. Eu tenho que obedecer isso. E essa voz diz para mim, se tu pode salvá-lo, salva-o. Se eu tenho meio de salvar, eu não posso deixar ele morrer e eu ficar com pepino, desculpa a expressão, ficar com pepino eu. Porque eu vou ficar o resto da vida pensando, mas meu Deus do céu, aí eu vou ter tempo a pensar. Será que se eu tivesse salvo, ele mudaria? Ou ele continuaria na vida de crime? Eu vou ficar atormentado pensando nisso. Não, eu comprei o problema para mim? Não, eu vou salvar. Agora, mas também você pode ficar pensando depois, eu salvei, em vez dele virar cristão, me agradecendo, ele foi cometer crime de novo. Mas eu falo, não, meu amigo, eu fiz o que tinha que fazer, que a minha consciência mandou fazer, que meu coração mandou fazer e que Jesus mandou fazer. Agora, se ele resolveu não mudar, continuar com os crimes, aí é o pacote dele, não é meu mais. Agora, se eu deixo ele morrer, o pacote é meu. Foi uma atitude minha. É uma situação muito delicada. É uma pergunta difícil. Como ele diz aqui, eu vou responder no nível do meu adiantamento moral. Então, até onde a minha moral me ensina, me dá base, eu vou responder assim. Pode ser que no futuro eu responderei diferente. Não sei, não tenho a menor ideia. Se eu fosse o Cristo, o que eu responderia? Eu não sei, eu não sou o Cristo ainda. Então, hoje, eu tenho que ouvir a voz do meu coração. Essa é a resposta do nosso irmão, gente. Muitas vezes nós estamos nessa situação, não com essa dramaticidade, com a pessoa que está à beira da morte, caindo num precipício, e você vai salvar, e a pessoa não presta, é safada, é sem vergonha, não sei o quê. Tá, isso acontece. Mas é difícil de acontecer. Agora, o que pode acontecer para nós é uma pessoa que vem nos pedir ajuda para alguma coisa, nós temos condições de ajudar, mas nós ficamos julgando se essa pessoa merece ou não ajuda. Será que ela merece ajuda? Porque ela faz muita besteira, ela não presta, ela faz isso, faz aquilo. Ainda mais se for uma ajuda financeira, econômica, a pessoa está precisando de um dinheiro. Mas eu não vou. Não. Ele vai pegar esse dinheiro, vai fazer besteira. Vai comprar droga. Vai comprar cachaça. Mas será que isso é da minha conta? Será que naquela vez, será que a primeira vez ele vai usar o dinheiro para o que deve ser usado? Ele está dizendo que precisa do dinheiro para levar leite para a casa dele, para a mulher e para os filhos. Não, ele pega isso aqui, vai no botequim comprar de cachaça, cerveja. Mas será que dessa vez, será a primeira vez que ele vai ser tocado e dizer assim, não, acho que eu vou levar para casa, vou passar na padaria, vou comprar pão e leite e levar para casa. Não sei. Então é uma situação parecida, não dramática, que não está envolvendo a vida de ninguém, mas é uma situação dramática. Cabe a nós examinarmos o passado da pessoa que está pedindo ajuda para decidir se ajuda ou não ajuda. É uma situação difícil e não é o Antônio aqui que vai ter resposta. O Lamennais tem resposta. Dentro do nível, como ele diz aqui, moral dele. Dentro do adiantamento moral dele, ele tem uma resposta. O Antônio, com certeza, tem um adiantamento moral inferior ao dele.
O Antônio pode pensar diferente. Mas nós estamos aqui estudando o Lamennais. O que o Lamennais faria nessa hora? Pelo que ele falou do criminoso, com certeza ele ia ajudar a pessoa, independentemente do que ela faria com aquele dinheiro ou com aquela ajuda. Pode ser um emprego. Tem gente que já aconteceu isso comigo. A pessoa vinha pedir um emprego que estava passando muita necessidade e tal, e tal, e tal, e tal. Aí você vai, Antônio, você trazer esse cara para cá, esse cara já aprontou aqui na firma tal, a gente vai ter problema. Você vai, mas cara, ele está sem trabalho não sei quanto tempo, está sem dinheiro, a família dele está passando necessidade. Como é que vão fazer? E a gente está precisando de uma pessoa. Ah, mas você vai... Tem que botar e ficar vigiando. Eu não vou agora ficar decidindo pelo passado. Ele está precisando aqui. É claro que você examina, são vários candidatos a uma vaga no emprego. Não, mas você examinar o currículo vitae de cada um e ver aquele que mais é adequado à vaga que você tem, ao trabalho na empresa. Isso é o certo. Mas há esses casos extremos que a pessoa vem te pedir porque está desesperada, precisa do emprego. Você não tem nem vaga às vezes. Você não tem a vaga. Mas a pessoa está precisando, se propõe a fazer qualquer serviço. E a gente tem que ver. E tinha que fazer. E agora ficava tomando conta. A gente fazia um sermãozinho antes. Fulano, você quer? Tá. Só temos esse tipo de trabalho aqui. É um trabalho, é o pior trabalho que tem aqui na firma, na fábrica. Ninguém gosta de fazer esse trabalho. E aqueles que já fizeram, por um tempo, foram promovidos para uma coisa melhor, porque não gostavam disso aqui. Você vai ter que fazer. Ah, mas eu topo qualquer parada. Tudo bem, mas se não pode reclamar que o trabalho é isso, que o trabalho é aquilo, que você não aguenta, chega atrasado porque estava cansado, porque trabalhou muito. Não dá. Vai rodar. E acontecia. Passava 1, 2 meses, eu começava a reclamar, quer dizer, aprontar as coisas que aprontavam nas outras empresas. Aprontavam. Aí você era obrigado a dizer, olha, a chance foi dada, mas você não aproveitou, você não quer aproveitar, infelizmente. Tem mais gente aqui disposta a pegar esse seu trabalho que você não está executando a contento. Então, a fábrica não pode ficar sem um trabalho, essa pessoa aqui fazer esse trabalho todo dia. Troca. Mas a gente, na hora que ele vem pedir, vamos dar um emprego, vamos fazer. Eu vou decidir quem merece, quem não merece. Eu tenho que dar a chance. Mas aqui, alguma coisa me diz, tem que dar a chance a ele. O que eu não posso é amanhã eu ver a notícia que o cara suicidou, matou a família porque estava com fome e negaram emprego a ele. Eu vou dormir com isso? Eu vou ficar como? Eu vou fazer a minha parte. Tomar todos os cuidados, é claro. Me precaver de alguma coisa que possa fazer. Mas eu não posso negar a pessoa aquela ajuda. Porque é muito fácil para nós praticar aquela caridade simples. Juntar umas cestas básicas para distribuir aqui, distribuir ali. Isso, gente, é muito importante, sem dúvida, mas isso é uma coisa quase que impessoal. Você nem tem ideia, às vezes, da pessoa que vai receber aquilo. Você fez com o maior amor, com o maior carinho, com sacrifício financeiro seu, muitas vezes, para ajudar diversas famílias e tal, beleza, mas é impessoal. Agora, há casos em que a caridade sua é pessoal, é específica, é direta a uma pessoa. Se essa pessoa necessita, ela é do bem, você vai fazer com o maior carinho. Agora, se ela não é do bem, ela é mais ou menos do bem, você já fica assim com o pé atrás. E se ela é do mal, como é que você vai fazer? Lá na distribuição que a gente faz, às vezes, uma comunidade carente, as moças lá que recebem, às vezes uma fala, fulana, o senhor está dando a cesta para ela? Todo mundo tem a cesta básica aqui. Ela chega lá na nossa comunidade, vende a cesta, pega o dinheiro para comprar cigarro, comprar bebida. Aí meus colegas falam assim, não, então a gente vai fazer o quê? Tirar ela da lista? Não, eu falei, não vou tirar da lista.
Nós demos a cesta básica com comida, mantimento para ela comer. Ela veio com esse objetivo aqui, nós cumprimos o nosso objetivo. Agora, se ela depois que recebeu essa cesta, ela não faz o uso correto, ela faz mau uso, aí foge ao meu controle. O que eu não posso é negar a cesta a ela e eventualmente tem gente na casa dela precisando daquilo. Se ela chega lá e não dá para eles, é ela que está cometendo o erro. Levou a cesta, vendeu e não levou para casa, para a família dela. Agora, se eu nego, sou eu que estou cometendo o erro. Eu expliquei para meus amigos lá, disse, não, senhor, não vamos tirar não. Nem vamos tocar no assunto, porque isso é disse-me-disse. Eu não tenho nem certeza se acontece isso mesmo. Não sei. Eu não posso julgar. Eu estou falando desses casos mais simples, porque graças a Deus, eu acho que conosco não vai acontecer da gente estar na decisão lá, se salva ou não salva a vida de um criminoso. Eu acho que Deus vai nos poupar dessa. Mas em menor escala, eventualmente, pode acontecer conosco. Vamos pensar nisso, gente, e qualquer dúvida que tiver, leia de novo essa mensagem do irmão Lamenera aqui, para reavivar as coisas do nosso coração. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.